Eu gostaria de iniciar pelo atraso. Nós estávamos aqui na luta, tentando entrar ao vivo com vocês, tá? Eu agradeço aí o pessoal que teve a paciência de estar nos aguardando. E gostaria de dar uma boa tarde a todos os professores que estão aqui conosco nessa maravilhosa live. Bom, para darmos início, nós vamos estar aqui passando uma mensagem, uma linda mensagem da nossa querida professora Evarista, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia do Orgulho Autista, né? E vamos aprender um pouquinho sobre o autismo. Então, fique com a gente, que esse final de tarde vai ser maravilhoso e vai ser muito produtivo. É tudo que o autista precisa. Alguém que saiba abraçar a alma, alguém que possa senti-lo no seu jeito de ser e compreender que, apesar dele não ser igual, ele é único e é capaz de amar e fazer escolhas pessoais. O educador tem que ser sensível às coisas que vêm de dentro, mais especial do que ele é. Evarista Cursino. Eu gostaria de agradecer imensamente por você, professor, estar aqui conosco, porque você está aqui para aprender um pouco mais, para ir além do beabá, né? Aprender a ser humano, aprender a lidar com as pessoas com amor. Muito obrigada pela sua presença aqui nessa noite, tá? Eu vou apresentar os nossos convidados, tá? Nós estamos hoje aqui com a nossa querida professora Silvia, professora, psicopedagoga e especialista no autismo. Silvia, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda nessa noite. Obrigada, Heloísa. Estou muito empolgada, né? E espero contribuir nesse fim de tarde com a questão do autismo, né? Esse tema que hoje é tão importante para a gente, Dia do Orgulho Autista. Obrigada, Silvia. Nós estamos também com o nosso querido, o Dr. Flávio Henrique de Mello, juiz de direito da Terceira Instância de Porto Velho, doutor em Ciência Jurídica pela Univale, membro da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça de Rondônia, membro do Grupo de Trabalho do CNJ. Doutor, eu sei o quanto que a sua agenda está cheia e você disponibilizou esse tempo para estar aqui conosco, né? Como o doutor gosta de dizer, ele é pai de uma linda criança com autismo. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, a satisfação é minha e uma honra estar podendo, nesse dia, estar compartilhando alguns momentos aí com todos vocês aí. Obrigada, doutor Flávio. Bom, nós já vamos dar início. Infelizmente, nós tivemos um atraso, não foi pequeno, mais uma vez eu me desculpo. Deixo aqui um abraço do nosso secretário de Estado de Educação e vamos aprender um pouquinho sobre autismo. Nós vamos agora iniciar com o doutor Flávio. Doutor Flávio, eu vou iniciar com o senhor com uma pergunta. Vamos lá? Vamos. Como foi para o senhor receber o laudo de autismo do seu filho? Como todo pai, né? Como pais, a gente sente, obviamente, passa por um momento que nós chamamos de luto, né? Esse momento é um momento que você fica numa inflexão, né? E depois você passa a uma reflexão. O que fazer, para onde caminhar, você pensa no futuro, você pensa como que você projeta, né? Tudo aquilo e você tem momentos de frustrações, tristezas, e o grande ponto é você não deixar o problema ser o fim, mas ser um meio, né, de você alcançar a solução e ver isso como uma alternativa para melhorar a nossa vida num olhar mais humano, mais fraterno para o mundo aí, né? Muito bem, doutor Flávio. Eu gostaria de falar aqui que a primeira vez que eu vi o senhor falando sobre a sua experiência como pai, eu me emocionei. Para mim foi assim, foi muito linda a sua mensagem, né? A forma e o carinho que o senhor fala como pai. É muito bonito mesmo a mensagem que o senhor tem trago para todos nós.
Vamos para mais uma perguntinha, doutor Flávio, pode ser? Podemos. Como está sendo o processo de inclusão do seu filho na escola regular? Olha, o processo de avanços, né? Ele tem uma mediadora, por exemplo, a escola vem buscando algumas formas de adaptação curricular, algumas adaptações de atividades, e esse meio online de transmissão de aula tem sido um grande desafio para não só para o meu, mas eu acredito que para a grande maioria, porque você manter uma criança, uma pessoa regular perante um computador já é difícil. Imagina você manter, com o caso do meu, que tem aulas hoje de 10 até meio-dia e 10, 2 horas e 10, com dois intervalos de 10 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Imagina isso, né? Então, você tem que trabalhar ali toda uma logística para isso funcionar. Então, assim, tem havido avanços, né? Nós temos cobrado muito também, eu acho que as pessoas têm que cobrar, né, das escolas, cobrar das instituições, essa ação diferenciada desse plano pedagógico inclusivo, né? Eu já até escrevi um artigo sobre isso. Não adianta você simplesmente incluir o aluno na sala de aula, né? A capacidade eles têm para aprender, eles conhecem, conseguem ter uma cognição excelente, mas o desenvolvimento do aprendizado, no nosso caso particularmente, acredito que na grande maioria, não é possível fazer se não tiver uma presença constante ao lado dele. No caso, ou é eu ou é a minha esposa, somos os mediadores dele permanentes hoje, em tempos dessa pandemia aí. Mas tem havido avanços, tem melhorado aos poucos, com certeza. Que bom, doutor Flávio. Nós sabemos que a presença dos pais, ela é essencial, né? E é ela que traz toda a evolução da criança, e isso a gente tem visto de fato, tá? Parabéns pelo apoio, pelo acompanhamento que vocês têm tido. E eu vou para mais uma pergunta. E após a pergunta, o senhor já pode dar continuidade a alguma fala que o senhor tenha preparado para nós, tá bom? Quais as maiores dificuldades enfrentadas depois do diagnóstico? As maiores dificuldades a gente não perder o tempo, né? O time, né? Vários médicos, vários profissionais sempre falam isso. Você não pode perder o time. E o que significa perder o time? É você agir no tempo que a criança precisa daquela intervenção. Não adianta você esperar a criança completar 20 anos para você intervir, né? Então, se ela teve o diagnóstico, como no nosso caso aqui, de 2 para 3 anos, e aí você já começa ali um processo terapêutico, desenvolvimento, né, ações de trabalhar que trabalham o desenvolvimento das habilidades das crianças, obviamente que isso vai surtindo resultados, né? Em momentos como hoje, há um certo retrocesso, porque as terapias não continuam da mesma maneira, então isso, para mim, é um grande desafio. Confesso que não sei como as terapias vão funcionar nesses tempos atuais para que haja realmente uma regularidade, mas tem havido uma certa queda, vamos dizer assim, no desenvolvimento. Eu acredito que muitos devem estar sentindo isso também aí, né? Certeza. Doutor Flávio, eu agradeço que o senhor tenha passado essa experiência, e eu gostaria, assim, que o senhor passasse para nós alguma experiência que o senhor teve com o seu filho e que te traz boas lembranças e que o senhor pode compartilhar conosco nessa tarde. A grande experiência foi um desafio que o ano passado eu lancei para ele. Ele estava já no processo de
de tentativas de escrita, né? Até hoje ainda está, né? A mobilidade ali, a pega, né? A habilidade, coordenação motora fina. E aí, eles ensinando ele na escola a escrever o nome dele. E aí, a mediadora também, todos os dias, naquela batalha. Até que um determinado momento, eu falei com a minha esposa e disse o seguinte, olha, vamos lançar um desafio. Em 30 dias, ele vai escrever o nome dele, o primeiro nome, né? Aí ela falou, bom, vamos lá. Em 30 dias, ele escreveu o nome dele. Naturalmente que não foi só com nosso trabalho, teve o trabalho da escola, né, teve o trabalho da mediadora, mas ele escreveu o nome dele, né? Então, assim, hoje ele escreve o nome dele, né? Os dias que ele fica sem treinar ali a escrita, né? A escrita dele sai meio, assim, incompreensível, né? Assim, não fica firme a pega da mão, né? A coordenação motora cai um pouco, mas ele consegue escrever, ele sabe, né? Às vezes está um dia mais com pouca vontade, está um pouco mais relaxado, às vezes não quer atuar, mas esse é o grande desafio, a grande mensagem para que seja de incentivo para os pais, professores, de que se você souber trabalhar, se você souber incentivar e não perder o tempo de agir, você vai colher resultados positivos, com certeza. Com certeza. Obrigada, doutor Flávio. Se possível, o senhor continuar aqui conosco, porque acredito que vai surgir algumas perguntas, né, durante a fala da Silvia também, e aí a gente retorna com algumas outras perguntas. Pode ser, doutor Flávio? Pode sim, com certeza. Obrigado. Eu quem agradeço. Silvia, nossa psicopedagoga. Meu amor, eu vou começar com uma pergunta para você também. Pode ser? Manda. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta e você já vai caminhando. Vamos lá, então. Qual o objetivo do Dia do Orgulho Autista? Esse dia, ele foi primeiro feito nos Estados Unidos, né? Veio para o Brasil em 2005 com um grupo de pais, amigos e autistas em Brasília. E desde 2005, esse movimento tem tomado um corpo maior com a gente. Então, esse é o objetivo que foi feito, o Dia do Orgulho Autista, que muitas pessoas não entendem esse nome um pouco, né? É porque o objetivo maior é mostrar que autismo não é doença, é uma diferença, é um jeito diferente de ser. Então, esse é o maior objetivo que eles pregam a cada ano. Assim como tem a conscientização do autismo, tem o Dia do Orgulho Autista. Mas que orgulho é esse, né? Que orgulho? É o orgulho de ter mães que vão à luta, de pais. Olha aí, doutor Flávio, falando de todas as conquistas, porque a gente às vezes pensa, o que eu posso fazer, né, pelo meu filho? Eu não sei, eu não tenho faculdade, eu não sou isso, eu não sou professora, mas agora a gente está tirando essas conclusões. Nós podemos fazer muito por eles. Então, esse orgulho de lutar, de ver o progresso dos nossos filhos, esse que é o orgulho de cada um. Né? E saber que eles têm um comportamento tão difícil às vezes que parece que a gente não entende. E muitas professoras no grupo, a gente tem um grupo de Zap, ela disse, eu quero saber por que meu aluno não para em sala de aula. A gente chega na escola, aí as pessoas querem uma receita pronta, pensam que a gente tem varinha de condom, que bate ali, pronto, agora ele vai ficar em sala, né? A gente tem que entender o que é o autismo, né? É um transtorno do espectro autista, é o nome técnico hoje, que o DSM-5 e o CID-11 estão determinando agora. Então, o que é? O nome já fala, transtorno do espectro. É um espectro que vai de leve a severo. Então, ele diz que eles têm comprometimento em algumas áreas, no desenvolvimento, na comunicação verbal ou não, na interação social, mas que ele é diferenciado, ele varia de uma pessoa para outra. O que eu posso encontrar em um autista, uma criança de 10 anos, eu posso não ver isso em outra criança de 10 anos. A gente vê muito isso onde eu trabalho, né? A gente trabalha na AMA, atendemos 90 autistas, pessoas com autismo, e desde 4 até 30, 35 anos. Então, a gente não tem um igual ao outro. Não existe.
Não existe, porque é o espectro. Ele vai como se fosse aquela paleta de cores que a gente às vezes vai escolher uma cor e tem suas nuances. Então, aí vem a diferença. Então, o orgulho autista, ele quer mostrar isso daí, que os autistas são diferentes, que antigamente a gente tinha aquele autismo do Rayman, que ele jogava os dadinhos, ele calculava rápido. Às vezes, o autista não tem essa habilidade, tem outras habilidades, né? Então, é isso que a gente vem querer mostrar nesse dia 18. E entender o que é esse comportamental. Por que essa área é comprometida? Nós temos que pensar o seguinte, tudo nível cerebral, né? A gente não conhece muita coisa do cérebro ainda. Temos tanta tecnologia, tantos avanços aí globais, mas a gente não conhece tudo ainda do autismo, porque não conhecemos tudo do cérebro, eu creio. Então, o que a gente se vale? A gente se vale de algumas pesquisas que foram feitas, de algumas pessoas que estão à frente, psiquiatras, cientistas, né, que estão à frente para desenvolver algo, pesquisar mais, de onde vem esse autismo, por que as pessoas são acometidas com isso daí. Então, eu tenho um referencial muito legal, que eu gosto sempre de citar, que é um psiquiatra infantil, Dr. Caio Abujade. Ele é se não me engano, acho que é do Rio ou São Paulo. E ele estuda muito o mapeamento cerebral do autista. Então, porque o cérebro, o comportamento vem do cérebro, né? A gente sabe que é o cérebro que manda, que emite para a gente fazer determinadas ações. Então, uma ação é um comportamento. Então, o que acontece com nossos meninos e meninas? O nosso cérebro, desde que nascemos, eles aprendem, né? Eles têm rede neurais de dia, e isso o Dr. Caio Abujade falando, que eu estudei e li algo sobre ele. Redes neuronais que nós temos aos dias, ou seja, eu aprendo coisas, tal, à noite eu armazeno. No outro dia eu vou, aprendo, tal, à noite eu armazeno. O que acontece com o cérebro do autista? E quando eu vou ter uma pessoa típica, vamos chamar pessoa típica, porque chamar pessoa normal, a gente fica pensando, quem é o normal, né? De longe, muito longe, todo mundo é normal. Então, a pessoa típica, quando ela vai fazer uma ação, geralmente ela desliga de uma e começa a outra, né? Às vezes você faz até 2, 3 ações ao mesmo tempo, rapidinho, mas uma por vez, digamos assim. Então, você desliga uma ação e parte para outra ação. O que acontece com o cérebro autista? Ele começa uma ação, diz o Dr. Caio Abujade, e imediatamente ele não desliga essa ação. Ele já começa outra ação, e outra, e vai armazenando muitas ações nas suas redes neurais, né? Neuronais, ele diz. Então, o que acontece? Chega ao final de um período, ele está com 10, 20, 30, 100 mil ações armazenadas aqui no teu cérebro. Então, é um comportamento que ele pula, ele faz estereotipia. Para quê? Para se organizar, porque tem muita coisa e ele não dá conta daquela demanda toda, não é verdade? Então, é isso que nós temos que entender enquanto leigos no assunto, porque às vezes a gente não tem esse conhecimento mais técnico, né? Eu estou falando uma linguagem bem popular aqui, mas a gente precisa entender um pouco do que acontece para poder mandar os comandos para o autista. Porque às vezes é assim, por que o meu aluno não para em sala de aula? E eu digo, porque ele não está entendendo que você quer que ele pare em sala de aula. Às vezes ele está ali pulando, ele quer ir lá para fora, porque ele ainda está com aquela ação lá de fora, armazenada da hora da entrada. Ele está com aquele cheiro da cozinha que vem, né? Ele está com aquele visual, às vezes, poluído demais, que às vezes a gente tem muitas figuras, muitos cartazes. Então, isso que acontece com o cérebro autista. Então, quem quiser depois acessar os vídeos do Dr. Caio Abujade, psiquiatra infantil, é bem interessante. Então, fica aí a dica para vocês. Então, nós temos que pensar também que eles são cérebros motores e sensoriais, né? Diferente do nosso. Então, por isso que tem essa questão da hiper ou hipoatividade e a sensibilidade. Então, ele às vezes tem um tato, um olfato, um paladar aguçado, né? Não consegue ouvir muitos sons, não consegue sentir muito cheiro, até chega a vomitar com alguns cheiros. E às vezes é o contrário, às vezes é hiperativo para esse cheiro, para um paladar diferenciado, seletividade de alimento. Então, isso tudo é questão sensorial que ele vem acometido no autismo. Então, só que assim, nem tudo está presente em todos. Então, tem autista que ele é mais seletivo,
Tem autista que ele é mais a questão do olfato, tem autista que não gosta muito de barulho, tem outros que não se importa, ouve rock pesado, tal, mas não pode visualmente ver uma parede pintada diferente. E isso é essa variedade de espectro que existe. Então, por isso que eles chamaram o transtorno do espectro autista. São diferentes em jeito de ser, as estereotipias diferentes. Por exemplo, para quem não sabe, eu tenho um filho de 24 anos, que ele é autista. Nós fizemos o diagnóstico dele aos 4 anos de idade. Imagina se agora é difícil aqui em Rondônia, em Porto Velho, imagina há 20 anos atrás, né? Nós não tínhamos nem profissional para atender. Hoje a gente tem faculdades que atendem, nós temos muitos terapeutas. Então, o Marlon fez um diagnóstico de 4 anos. Ele, desde essa época, ele tem uma mania, eu chamo mania, aí dentro da área do autismo, da cultura autista, a gente chama maneirismo, né? Aí nós já resumimos e chamamos de ismos. Então, o ismos dele é colecionar frasco. Quando ele não acha o frasco, ele arruma um frasco. Ou seja, ele vai lá num desinfetante, joga tudo fora, que aí ele ficou com frasco. E se ele está na rua, se ele vê algum frasco, ele quer pegar. Então, assim, não tem noção que uma criança de 4 anos tem, ele também não tem noção, porque é uma idade cronológica que não é como a idade mental. Então, no caso do Marlon, ele tem um autismo severo. No caso da criança do Dr. Flávio, eu creio que é um autismo mais leve, né, Dr. Flávio? Então, nós temos essas nuances de autismo. Ele é leve, seu Dr. Flávio? O médico considerou leve, leve para médio, né? Mas está mais para leve, sim. Isso, porque já está conseguindo escrever o nome, né? Então tem assim, o que diferencia leve, moderado e severo? O leve, ele precisa de pouca assistência ali, digamos assim, né? O moderado, como o nome já diz, é uma assistência mais moderada, às vezes tem necessidade de mais, recuar. Agora, o severo, como o Marlon, é um apoio substancial para o resto da vida. Então, são homens completos, num corpo de homem com uma mente de uma criança de 4 anos. Então, se deixar, ele quer assistir desenho animado, essas questões assim. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto professores, principalmente os professores, nós temos que estar constantemente pesquisando. Nós sabemos que tem internet, tem livros, esse grupo de Zap que eu criei, a gente manda muito material. Às vezes eu falei, gente, não precisa dar nem bom dia, boa tarde, se não quiser. Não, eu falo que é um grupo meio autista, porque a gente é assim, não tem muita coisa errada, não. Nós somos bem metódicos. Manda material, copia, manda, copia, e é assim que faz. Por quê? Nós precisamos incentivar o professor à pesquisa. Quem é o nosso professor? Um eterno pesquisador, não é verdade? Então, quando eu recebo um aluno, e às vezes eu penso assim, eu passo a vida toda aprendendo Libras. Aí eu recebo um aluno com deficiência visual. Aí eu vou aprender Braille, aí me vem um autista. Então, tudo é válido, tudo é válido. Eu recebi o aluno, aí as meninas disseram, Silvia, eu não tenho capacidade de ficar com esse aluno. Falei, por quê? Você não é formada? Não, mas eu não tive essa matéria na minha faculdade. Falei, não, mas não é assim não, vem cá. Então, a gente parte dos pressupostos, tem os pontos de partida. Não tem receita pronta, mas nós temos ponto de partida a se levar em consideração. E um dos pontos de partida é o comportamento. Por que ele tem esse comportamento tão diferenciado? Por que ele coloca a mão no ouvido? Né? Por que ele sai correndo? Por que ele se desespera? Ele se joga no chão? Então, nós passamos a ser uns verdadeiros detetives, porque no momento que acontece, nós passamos a olhar ao redor para descobrir algo que esteja influenciando aquele comportamento naquele dado momento. Ah, se é impossível. Não, não é impossível. Não é fácil também, mas é muito possível sim. Né? A gente nunca falou que é muito fácil as coisas, mas tudo na vida tem os obstáculos, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa compreender o comportamento autista, estudar a respeito, ler sobre neuropedagogia, neurociências, é bem interessante mesmo, porque quando eu falo do cérebro humano, as atitudes, as ações, eu tenho que aprender sobre neurociências.
né? E faz parte, não só para a criança com autismo, para o meu aluno com autista, para o meu filho que é autista. Eu vou saber compreender mais outras pessoas, ser mais acessível, né? Ser mais resiliente, exercitar minha paciência, porque quando eu ver algo acontecendo, eu já vou me reportar ao que eu li, ao que eu ouvi, ao vídeo que eu assisti, e saber que isso que acontece com essa criança não é birra, às vezes não é birra. A maioria das vezes o autismo não é birra, é uma crise que está ali, é algo muito sério para ele, né? Então ele se debate, uns se machucam. Então eu preciso, enquanto professor, enquanto família, aprender essas questões, como é que isso funciona dentro dele, né? Ai, Silvia, agora você quer que a gente vai adivinhar como é que é um cérebro? Não, mas já tem pesquisas, eu não preciso nem pesquisar. Basta a gente pegar um livro bom, um site bom que fale sobre autismo, sobre neurociências, e a gente vai aprofundando a cada dia mais, né? Porque é bom para mim enquanto pessoa. Então, o que a gente pode dizer? Que esses autistas, eles são diferenciados, por eles serem diferenciados, eles exigem uma prática diferenciada. Então, a minha prática pedagógica, a minha prática enquanto mãe, eu tive 5 filhos, um é autista. Certeza que com esse autista, a minha prática de família, de mãe, de tia, vai ser diferente, não é verdade? De vó. Então, na escola é a mesma coisa. O Dr. Flávio falou aí do plano de ensino, a gente chama de PEI, Plano de Ensino Individualizado. Individualizado só serve para o João. O João tem autismo, só serve para ele. Não dá para aproveitar para outro menino. Né? Pode ser que agora, na hora de fazer socialização, brincadeiras, aí sim ele está incluído. Então, isso é inclusão. Você adaptar para ele o que ele necessita. Dar acessibilidade, porque às vezes a gente pensa assim, como é que eu dou acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, colocando tapetes táteis, né? Essas questões assim. Como é que eu dou acessibilidade para o surdo? A Libras. E como é que eu dou acessibilidade para o autista? Também existe acessibilidade para o autista, né? A gente pode colocar ícones. Como é para o surdo, funciona muito bem para o autista. Se é a secretaria, ter uma secretária lá na frente. Se é o banheiro de menina, ter uma menina certinha, bonitinha, bem feita. Porque às vezes coloca aqueles bonequinhos pretinho e a gente não sabe o que está dizendo ali. Às vezes o autista ainda não lê muito figuras, né? Então a gente tem que entender. Então tudo isso vai começando a fazer parte dessas adaptações maiores que tem que ser feita na escola. Então, o que eu faço, Silvia, o que é a minha ação pedagógica diferenciada? Primeira coisa, olhar para esse aluno como único. Todos são únicos, né? Depois que eu olhar para esse aluno como único e vê-lo como o João, e não o autismo do João, que é diferente, né? E primeiro eu sempre estava conversando ontem. Eu tenho uma autistinha, eu tenho um Downzinho. Não é assim que a gente se refere. Eu tenho o Marlon, um aluno, eu tenho o Marlon, que é o meu aluno com autismo. Eu tenho o João, que tem síndrome de Down. Então, assim, ele é um ser humano à frente desse rótulo que chega, não é verdade? Então, eu preciso adaptar individualmente para ele. O que é adaptar individualmente? Eu ver, avaliar. Aí são questões técnicas do professor que ele precisa aprender. A equipe pedagógica precisa aprender, né? Se não consegue, vamos correr atrás de capacitações. Para isso, também o Nest vai começar umas capacitações via online, para a gente começar a atender as necessidades. Eu não sei avaliar. O que é avaliar? Você vai olhar todos os aspectos do autista. Aspecto motor, aspecto social, aspecto acadêmico, né, cognitivo. Eu vou olhar tudo que ele pode me demonstrar. E vou a fazer anotações para poder colocar uma adaptação que ele necessite para ele acompanhar determinada turma. A gente sabe que existem muitos alunos autistas que estão em defasagem, né? De idade série, às vezes eles estão vindo da prefeitura até o 5º ano, quando chega no 6º ano muda muita coisa, então está aí um impasse bem grande para a gente que está capacitando o pessoal pelo interior. As professoras sempre reclamam que os meninos chegam, mas ele está no 6º ano, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele nem fica na sala de aula, Silvia, o que eu vou fazer? Eu disse, pois é, e isso falando para professor de história, de inglês, de geografia, de matemática, né? Porque às vezes eu penso que é só chegar com conteúdo e colocar.
E não é bem assim. Eu tenho que também enxergar que existe um ser humano que necessita de algo diferenciado. Ele necessita, primeiramente, sabe o quê? Depois que eu ouvi, que eu sei o que é autismo, eu pesquisei, ele precisa de um vínculo. Pode ser um aluno de ensino médio, um do 9º ano, da pré-escola, ele tem que ter um vínculo com o professor. Eu já vi vários alunos de 7º ano, 8º, que tem mais vínculo com um determinado professor do que outros. Às vezes o vínculo é com o professor de matemática. Mas o vínculo é lá com o professor de educação física, amam educação física, né? Na hora de correr por lá. Mas o vínculo é lá na professora lá da biblioteca. Por que será que foi esse vínculo? Vocês podem ter certeza que foi a pessoa, não que fez uma didática diferenciada totalmente, mas a pessoa que mais acolheu. Nós precisamos acolher nossos meninos. A partir do momento que eu acolho, meninos e meninas, né? Que temos muitas meninas também. A partir do momento que eu acolho, eu vou oferecer o que é de melhor em mim. Pode nem ser tantas técnicas de autismo que eu conheça, mas eu vou dar atenção. E eu dando atenção, elaborando, aí eu vou começar. Se eu tenho atenção, se eu tenho um vínculo com o João, que tem autismo, eu vou começar a pesquisar. Meu Deus, é a minha aula de matemática. O que eu faço para ele prestar atenção? Né? Então, o que eu preciso? Então, eu já falei, vocês precisam conhecer o aluno, avaliar, estabelecer o vínculo. Depois que eu estabelecer o vínculo, procurar o melhor lugarzinho para ele na sala. Não pode ser muito perto da janela, se a janela é muito baixa, porque ele vai dispersar. A porta tem que estar sempre fechada. Ah, se os outros alunos, a gente vai fazer um combinado, porque ele não vai cair de paraquedas dentro dessa sala. Vai ser explicado, não na frente do aluno, de preferência, né? Depois ele vai ser apresentado à turma. Tudo isso são passos que nós precisamos, o ideal. Eu não estou falando que é o real que está acontecendo, mas é o ideal, que se faça toda uma previsibilidade para esse aluno. Você tem que fazer uma rotina. O professor de geografia tem que fazer uma rotina na aula dele. Primeiro nós vamos ler o livro, depois nós vamos fazer uma atividade, aí depois nós vamos corrigir a tarefa, e aí terminou a aula. Essas atividades, se ele é alfabetizado, tem que estar escrita em algum lugar, porque ele precisa de previsibilidade, como eu falei. Se essa previsibilidade para ele ainda não é alfabetizado, mas ele vai estar na aula de geografia, lá no 7º ano, aprendendo geografia, dentro do limite dessa pessoa. Porque a gente sempre fala, eles têm um limite enorme. Então, eu tenho que descobrir o limite, até onde ele pode ir. Eu não vou cobrar, por exemplo, para o Marco, que tem 24 anos, eu vou ensinar inglês para ele se ele nem é verbal. Mas eu conheço muitos autistas que não são verbais, que sabem cantar inglês, né? E já são autodidatas. Não é o caso do Marlon, porque ele tem uma deficiência intelectual. Então, vão ter as comorbidades que vão influenciar também nessas horas. Então, a gente tem que conversar muito com os pais, tem que trazer os pais para a gente, perguntar para o pai o que ele gosta, o que o João gosta mais. Ah, ele ama dinossauro. Pronto. Vamos pegar esse dinossauro na aula de geografia, na aula de história, na aula de matemática, na aula de português, de artes, de geografia, tudo colocar dinossauro pelo meio. Sabe por quê? Ele vai se interessar. Ah, se vai dar trabalho. Dá mesmo? É para isso que a gente tem horas de planejamento, né? Falar, é fácil que você não faz. Faço planejamento sim, né? E ensino a fazer também. Então, gente, tudo é muito relativo. Quando se pensa em autismo, vocês viram a gama de coisas que existe? Então, se você fizer uma rotina para ele, aí não sabe ler, faça uma rotina no material concreto. O que é material concreto? Se é a rotina dele ir ao banheiro, eu posso colocar um rolinho de papel higiênico, assim, para ele dizer que aquilo ali é banheiro. A hora que ele for no banheiro, ele vai olhar. Porque às vezes tem autista que não controla os esfíncteres, que não vai xixi no banheiro, então eu também vou ter que estar olhando essa parte para quê? Para que eu possa ter uma aula boa, bem idealizada, que eu possa repassar meus conteúdos para essa pessoa que é autista em sala de aula e para os demais, para não atrapalhar um nem o outro, entendeu? Isso que é inclusão. Eu dar acesso, eu dar possibilidades para que o nosso aluno aprenda. Aí você fala, mas o Marlon tem 24 anos, que série ele está? Ele não tem série. Ele sempre foi atendido na AMA. Ele não participou da inclusão, infelizmente. Porque, na época, nós não tínhamos como incluí-lo. Não se falava em inclusão. Então, a maioria dos meninos da idade dele, no nível severo que ele tem, eles não são alfabetizados. Por quê?
a alfabetização para ele não seria funcional pelo nível intelectual que ele tem de comprometimento e deficiência. Então, o que é melhor para ele? O que ele aprendeu? Ele aprendeu a trocar de roupa, calçar um chinelo, colaborar na cozinha, fazer atividades de vida prática, atividades de vida diária, tentar escovar os dentes, tentar pentear o cabelo. Eu digo tentar, porque a gente, às vezes, não consegue fazer tudo 100% com eles. E para isso que a gente tem uma gama de profissionais que nos ajudam, né? Os terapeutas, quando a gente tem acesso, muitas famílias não têm acesso, mas quando tem é ótimo. As instituições podem fazer AE. Nós, lá na AMAS, fazemos AE com autistas. Nós não temos autistas sendo escolarizados, não fazemos AE. Então, ele está incluído no horário. No contraturno, ele frequenta a AMA. Então, são todas essas possibilidades que nós temos que abrir para os nossos alunos, todas essas ações diferenciadas dentro da escola. Então, eu tenho que me abrir, eu tenho que pedir a Deus muita paciência, exercitar essa paciência, porque é uma das qualidades de pais de autistas, eu já vi isso, e uma das qualidades de professor. Se você perguntar, Silvia, qual é a qualidade do professor? Eu digo, a primeira qualidade que eu digo é paciente. O professor tem que ser paciente. E com paciência, bom senso, capacitação, nós vamos bem longe, muito mesmo, tá bom? E aí, Heloísa, tem alguma pergunta? Bom, vamos lá, abrir meu microfone aqui. Temos algumas perguntinhas também, Silvia. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar as perguntas para o final. O doutor Fábio vai falar um pouquinho para a gente sobre o direito do processo pedagógico inclusivo. Será que vai dar tempo, doutor Flávio? Eu sei que o senhor tem um outro compromisso. Sim, sim. Vamos lá. Então, vamos lá. Hoje é o dia, como eu estava dizendo, né? Antes de nós começarmos aí a live, que às vezes as coisas, né, acumulam, dá uma atropelada aí nas atividades, mas é importante que seja registrado esse dia para que não seja um marco, né, em vão. Nós temos hoje o Dia do Orgulho Autista, né? Então, é um dia realmente para a gente poder se dedicar a isso, não só hoje, mas principalmente hoje, né? Então, vale a pena todo momento aí. Eu fiz questão aqui de destacar aqui no artigo 27 aqui da Lei de Inclusão, só para fazer um breve registro aqui. No artigo 27 da Lei de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, ela diz: a educação constitui o direito da pessoa com deficiência assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, vejam que, em primeiro lugar, isso sem falar, só fazendo um parênteses aqui, na questão das altas habilidades, tá? Só para ficar registrado, porque eu não vou nem entrar nesse assunto, porque o tempo é curto e isso demandaria muito espaço para nós podermos falar. É uma ponte que precisa ser bem compreendida e estudada, porque muitas crianças se perdem exatamente nisso daí, porque muitas vezes não são bem trabalhadas e direcionadas, né? Então, voltando aí no artigo 27 da Lei de Inclusão, ela fala exatamente do direito aí a pessoa com deficiência em todos os níveis de aprendizado, ou seja, durante toda a vida. Isso restringe alguma faixa etária? Não. Compreende de quando a quando? Bom, compreenderia desde o ensino infantil até o ensino superior? Sim, compreende. Outra coisa importante se frisar, é um dever do Estado, da família, da comunidade, da sociedade, ou seja, não é só o Estado, não é só a família, não é só a comunidade e não é só a sociedade. E
nesse processo pedagógico inclusivo, tem que ser trabalhadas as habilidades sociais, as habilidades intelectuais, sensoriais, físicas, tudo isso tem que ser trabalhado, tudo isso está compreendido nesse processo pedagógico inclusivo. E o mais importante, que eu até mencionei isso no artigo que eu escrevi, que é exatamente a individualização desse processo. Esse processo ele não pode ser vendido como uma fórmula para todos os problemas, como bem frisou a professora Silvia aí. Uma certa ocasião, para exemplificar a gravidade da pontuação que eu estou falando, uma escola ela dizia o seguinte: olha, nós vamos fornecer o mediador para determinada criança, mas nós vamos colocá-lo à disposição de toda aquela faixa de ensino infantil, ou seja, do infantil até ali, antes do primeiro ano fundamental, todos os alunos que tivessem necessidades especiais de um mediador, que é o nome que eu uso, né, não é o nome do texto legal, teria esse profissional. Aí, veja só, se uma criança tem uma crise, e nós sabemos que as situações que acomete o autista, elas são imprevisíveis, como em qualquer outra síndrome aí, elas precisam de uma intervenção rápida para que o aluno possa se conectar, e a função do professor mediador é exatamente estabelecer esse link entre o professor regente e o conhecimento que está sendo transmitido ali, como é que esse mediador vai atuar, vou fazer uma comparação aqui, entre aspas, como um bombeiro, né? Pergunto, ele não é um bombeiro, ele não é um psicólogo que ele pode estar na sua sala aguardando o horário, ou o aluno quer ser atendido porque teve uma briga hoje, ele xingou o professor. Tá bom, vamos marcar para as 15 horas, os pais trazem ele. Atende o aluno. Perfeito. O professor mediador não é assim. O processo pedagógico inclusivo não é assim. Não pode ser vendido como uma ação coletiva. Ela tem que ser uma ação, não é nem individualizada. No direito, nós chamamos isso de personalíssimo. É algo que só veste numa pessoa, né? Então, assim, ele não veste em outro, ele só veste naquele aluno. Isso é um direito, eu fiz questão de frisar isso, eu estou entrando até numa seara pedagógica, mas no artigo 27, nós temos o fundamento para a lei. Muitas vezes nós ficamos buscando portarias, resoluções e outros atos normativos aí, e nós temos a lei que já rege isso. Nós temos o Conselho Municipal de Educação para cobrar das escolas. Nós temos toda uma estrutura, né, que o Brasil, em termos legais, o Brasil é vanguardista nesse aspecto. O Brasil tem essa lei de inclusão, que é uma lei referendada por tratado internacional, né? Então, isso não é qualquer tipo de compromisso, né? É um compromisso que o Brasil fez com a sua comunidade interna, mas também com a comunidade internacional. E o que falta, na verdade, são duas coisas para que esse processo pedagógico, inclusive, seja efetivado. Primeiro, a visibilidade, ou seja, essas pessoas têm que ser reconhecidas. Quantos são? Autistas, síndrome de Down, surdos mudos, deficientes visuais, enfim, tem que ter esse banco de dados atualizadíssimo. Segundo ponto, prioridade na política educacional. Enquanto não houver prioridade na política educacional, e agora há pouco eu falava numa live sobre o sistema prisional para as pessoas com deficiência, daqui a pouco eu vou falar lá do Tribunal de Justiça sobre a inclusão, a acessibilidade e inclusão também, né, para servidores, para a população no modo geral. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não adianta você fazer uma carteira de autista, como foi essa lei Mion desse ano, que é brilhante a ideia, eu apoio e endosso, mas hoje o Estado de Rondônia não tem ainda isso implementado.
Aí vai se perguntar, mas precisa de uma lei estadual para implementar. Não precisa de lei estadual. A lei federal não tem vigência, não tem vigor. Confesso que, então, eu desconheço, então, como é que funciona a aplicação das leis do país. E eu vou falar isso como um juiz, seria até uma vergonha para mim, né? Então, se nós já temos uma lei federal dizendo, olha, é a partir de agora instituído a carteira do autista. O que vai acontecer no âmbito estadual? A regulamentação. Isso bastaria o quê? Um ato administrativo simples, né, que poderia já autorizar as secretarias a fazer isso, né? Não precisa ter outra lei. A lei estadual nós já temos para a carteirinha do autista, né? Então, assim, nós temos um sistema legislativo extremamente eficiente, né? O processo pedagógico, inclusive, compreende essa figura do mediador, ela compreende, muitas vezes, a necessidade de uma adaptação curricular. Nem todas as crianças elas conseguem compreender. Imagina essas aulas online. Assim, as pessoas que estão ouvindo e vão ouvir esse vídeo, eu desafio, é um desafio que eu faço publicamente, a pessoa sentar ao lado de qualquer criança autista e querer mantê-la 2 horas olhando para uma tela, né? Às vezes você não consegue mantê-lo 2 horas para assistir um desenho que ele gosta. Você acha que você vai conseguir, então, mantê-lo assistindo uma aula, né? E aí o professor ele tem que manter um ritmo mais lento. Não, vamos ensinar agora a escrever barata. Primeiro você faz o B assim, agora o A, B com A, ba. Depois T com A, tá, R com A, ra. Barata. Ótimo, escreveu. Escreveu? Quem é que escreveu? Então, assim, a gente fica brincando de fazer um processo pedagógico, entendeu? E não é feito, a coisa não avança, entendeu? Pode ter certeza que são horas, é muito tempo de dedicação que aqui nós fazemos, né? E muitos pais que conseguem alguma evolução fizeram, outros não tiveram oportunidade de fazê-lo, não tinham acesso como nós temos hoje. É muito sacrifício e não que seja peso isso. É sacrifício porque você tem que abrir mão de muita coisa para você conseguir fazer isso, né? Mas a lei fala também, né? Não é só o pai joga para a escola. Escola, o problema é seu. Não. Comunidade? Não, é todo mundo. É uma obrigação que nós chamamos de obrigação solidária. Escola, comunidade, sociedade, são todos os pais, todos têm que se envolver. Não adianta você transferir a sua cota para o professor, que ele não vai fazer a sua parte, ele vai fazer a dele, e a engrenagem vai falhar. Então, o processo pedagógico inclusivo, ele é um direito fundamental, né? É um direito que está sobre todos os demais direitos e não pode ser tratado de uma maneira comum. Então, eu encerro minha fala aqui, devolvo a palavra a Heloísa, agradecendo. Vou ficar mais um tempo aqui na live, se tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, mas eu gostei de voltar exatamente para frisar esse processo pedagógico inclusivo, que para mim, eu sou apaixonado por isso, né? Sou apaixonado por esse processo pedagógico inclusivo, e para fazer realmente o Estado, as entidades particulares e públicas entenderem que não é difícil, mas também não é tão simples, né? Então tem que ter esse feeling. Se não tiver o feeling, isso não ocorre. Obrigado. Eu quem agradeço, doutor. Nós sabemos sim, né, que não é impossível, né? Eu gosto sempre de usar essa palavra, não é impossível a inclusão acontecer, né? Como a Silvia falou, nós temos já realizado formações, capacitações para os nossos professores da sala de aula comum, né? Porque nós tínhamos capacitado os nossos professores da sala de recurso multifuncional. E nós vimos uma necessidade de trabalhar com o nosso professor da sala de aula comum, né? Nós sabemos que hoje nós temos muitos alunos com deficiência intelectual e autismo, é a maior quantidade, né, de alunos que nós temos hoje dentro do estado de Rondônia. Por isso, nós começamos no ano passado um projeto de estar capacitando esses professores. E se essa capacitação ainda não chegou aí no seu município, é porque, infelizmente, por causa da situação da pandemia que nós estamos passando, todo o nosso planejamento, ele não pôde
ter se cumprido da forma que nós planejamos. Mas nós vamos continuar essas capacitações, sim, né? Aqui, ou por live, ou pelo Webex, como muitos professores já têm feito vários trabalhos aí, tá bom? Eu vou fazer uma perguntinha para a Silvia, pode ser, Silvia? Tá me ouvindo, Silvia? Acho que o seu microfone está fechado. Disfarça, estava mesmo. Vamos lá. Pode perguntar. Como criar confiança em uma criança com autismo? Então, aquilo que eu falei, né? Nós precisamos ter a técnica, isso que o doutor Flávio falou é super importante mesmo, porque você tem que dar o direito, não é um privilégio para a criança, tem que dar o direito dela, que é a questão da inclusão. Só que falar, teorizar, a gente não pode, o professor vai chegar lá e como que ele faz? Como que você vai confiar que o teu aluno aprenda? Como é que você vai confiar? Eu já vi professor com medo de autista, diretoras com medo de lidar com o público, né? Público-alvo de educação especial. E eu falando para a menina, não é assim, não. Então, eu preciso ter o vínculo, você precisa ser o porto seguro daquele aluno. É aquilo que eu expliquei. Você precisa demonstrar confiança nele e ele precisa ter confiança em você. A partir do momento que você tem esse vínculo, que você tem a família como parte desse processo inclusivo, um processo de adaptação, você vai conseguir fazer com que fique mais ameno para todo mundo, porque eu não posso... Tá com eco? Eu não posso jogar para o professor só esse processo, ele tem que incluir todo mundo, mas esse vínculo, ele é muito do professor. Então, a confiança vem através do vínculo, isso que eu penso. Obrigada, Silvia. Bom, tenho mais uma perguntinha aqui para você, Silvia. Pode falar. Qual a melhor forma para acalmar uma criança com autismo? Aí depende, tá? Vamos supor, você tem que ver o que está acontecendo no momento. Então, se acontecer dentro de sala de aula, ele entrar numa crise, primeira coisa, eu tenho que tirar esse aluno dentro dessa sala, tá? Por isso que precisa desse apoio. Então, ele não pode ficar tendo uma crise e os outros querendo... Às vezes, eles querem até ajudar os outros alunos, mas às vezes não conseguem. Então, a primeira coisa, eu vou tirar esse aluno, essa criança, esse jovem, esse adolescente da sala, né? Vou mostrar para ele, porque na hora não adianta você ficar falando. Você vai dizer para ele assim, ó, eu estou aqui e vou te ajudar. E passando confiança para ele, está ligado muito a outra pergunta. E você vai tentar ver o que está provocando esse comportamento inadequado nesse momento, né? Então, é muito relativo. Cada caso é um caso. Então, na maioria das vezes, você tira a criança desse momento, desse lugar, que ele está ali na berlinda, e tenta acalmá-lo, dar uma água. Às vezes, ele vai jogar o copo fora, tal, mas, olha, eu entendo que você... E você pode falar poucas coisas. Entendo que você está nervoso, né? Você está chateado, mas estou aqui para te ajudar. E com poucas palavras, você vai tentando deixar com que ele flua, que ele respire, para depois você tentar ver o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é tirar ele da sala e ver essa pessoa que tem um vínculo com ele. Ele está lá na aula de geografia e ficou estressado com alguma coisa, por exemplo, né? Então, eu preciso, às vezes, ele não está sabendo falar o que ele está sentindo, às vezes é um bater palma, às vezes é uma bola quicando na quadra que está perturbando o ouvido, às vezes é o cheiro da merenda que está lá fora, né? Um café que está passando. Então, a gente precisa identificar. Mas eu sei que na hora da crise, a gente não tem tempo para identificar. Então, eu vou simplesmente tirar essa pessoa, né, que está ali e vou tentar levá-la para um lugar mais tranquilo para que eu possa ali tentar distinguir essa questão sensorial que ele está tendo, o que provocou. Mais ou menos por aí. Ok. Tem mais uma aqui, vamos lá. Como ter êxito na prática pedagógica com alunos autistas? Então, tudo que eu falei, mais um pouquinho. Eu preciso avaliar, eu preciso fazer um plano individual de ensino, que o doutor Flávio falou muito bem aí, né? Eu preciso fazer trabalhos divididos em porções. Eu não vou passar uma tabuada até do 10 para ele, do 1 ao 10. Eu vou ter que pegar primeiro por partes. Como é que eu vou fazer contas
4, 5 contas, 10, 15 perguntas de sabatina. Não. Para ele tem o direito de receber isso por partes. Então, eu divido em pequenas porções e vou passando. Se são 10 contas de matemática para resolver de adição, eu vou diminuir, vou passar de 2 em 2. Então, faça atividade de pouca duração. Ver que eu tenho ao redor de amigos que possam colaborar comigo também, que às vezes eles são mais chegados nos amigos do que os outros. Promover atividade de dupla. É tão interessante, gente, a atividade do dupla. Eles gostam de conversar, falar, os alunos típicos, né? Então, vamos aproveitar essa fala dos nossos meninos, nossos adolescentes, nossas crianças, e colocar de dupla, né? E fazer essa atividade estruturada para ele, né? Tem autista que não gosta de atividade diferenciada. Tem muitos que falam, por que o meu é diferente? Eles querem fazer a mesma, então coloca ela por pedaços, adaptado. Isso é adaptação curricular. Fazem parte de uma adaptação curricular. Então, trabalhos divididos, colocar os amigos para ajudar, primeiramente fazer o PEI, né? Que esse PEI seja revisto, revisado, porque às vezes o que ele aprende hoje, ele já superou, às vezes não conseguiu, coloquei muitas barreiras para eles passar, então eu vou diminuir, né? Então, fazendo mais ou menos isso daí. E um trabalho estruturado. De preferência, usar, quanto pode, materiais concretos com esse aluno. Silvia, qual a importância do nosso aluno ter esse acompanhamento na sala do AEI? Gente, eu digo, eu fico muito triste quando eu vejo uma mãe assinando um termo de desistência de atendimento educacional, porque não tem tempo, porque não consegue, né? Então, assim, o atendimento educacional especializado, ele vai impulsionar o aluno dentro de sala de aula. Então, ele não vai trabalhar conteúdos, ele não vai trabalhar escolarização, mas ele vai trabalhar o raciocínio lógico, ele vai trabalhar jogos para exercitar as funções executivas do autista, ele vai trabalhar a convivência, porque a gente pode fazer grupos menores, né? Então, esse professor de AE, eu já fui professora de AE, tinha um aluno autista que eu pedia para ele vir só na hora do intervalo, do recreio. Porque a maior dificuldade dele era não querer esperar na fila, era não querer comer a merenda do outro, então eu já fazia de propósito. Então, assim, olha como é grande a atividade do professor de sala de recurso. E eu tiro o chapéu por onde eu tenho passado, as meninas são muito competentes, têm feito trabalhos diferenciados, adaptar material junto com esse professor da sala de aula, sabe? Pegar esse material e ver qual que é a maior dificuldade, fazer essa ponte da inclusão. O professor de AE, ele é a ponte da inclusão, mas o aluno, público-alvo da educação especial não é só do professor de AE, não, porque eu já vi muitas coisas assim, vai lá que o aluno está correndo. Meu professor, eu não aguento, pensa que o aluno é meu, ele é da escola toda, sim, mas ele sempre é a ponte da inclusão. Então, o aluno que frequenta a sala de recurso, onde tem o AE, ele é muito mais competente para adquirir habilidades do que outro que não frequenta. Você pode ter certeza com isso. Se a mãe que não está levando, porque às vezes depende do cuidado da mãe, de alguém da família levar. Então, nós temos que arrumar meios para que ele frequente, porque o correto é ser no contraturno. Então, às vezes barra nessas dificuldades da família, mas ele é ofertado. Quando não tem na sala, na escola, ele tem no polo, ele pode ser feito no polo, né? Então, ele é ofertado para todos os alunos, tá? Então, ele é importante porque ele vai impulsionar a inclusão desse aluno na escola. Obrigada, Silvia. Doutor Flávio, nós sabemos que os desafios são imensos, são muitos, né? Como o senhor falou, não só para o Estado, né, mas para a família, para a sociedade como um todo, porque a inclusão, ela não acontece só na escola, né? A inclusão, ela começa em casa. E o senhor, assim, consegue enxergar e pode passar para a gente quais os maiores desafios que nós temos a enfrentar para que a inclusão seja de fato exercida? Bom, em primeiro lugar, nós temos que conhecer os destinatários, né? Conhecer quem são os destinatários dessa norma. Primeira coisa, né? A própria lei de inclusão fala num banco de dados. O banco de dados tem que estar pronto, disponível para poder ser acessado, né? Contendo ali todas as informações mínimas de quantas estão, quais estão, enfim, qualitativa e quantitativamente. O segundo passo é fazer um planejamento, né?
cima desse planejamento, a gente vai desencadear ali as necessidades. Nós sabemos que são muitas e os recursos são finitos. E só para fazer um parêntese, eu vejo ao longo desse acompanhamento que nós aqui em Rondônia temos tido avanços tanto no estado quanto no município. O grande problema é que foram anos aí vamos dizer assim, de retrocessos, né? Assim, muitas oportunidades perdidas para serem feitas, mas assim, nós vemos que aos poucos as coisas estão andando, né? Então isso a gente tem que ser justo, né, para fazer esse registro aí. Eu já tive até uma vez em oportunidade com o secretário Suami, e nós já deixamos ensaiados ali, desenhados, uma ação da Emeron, da Escola da Magistratura, com a SEDUC, no sentido de ser lavrado um convênio para a qualificação de todos os professores da rede pública municipal estadual, no âmbito da questão relativa a direito e inclusão. E quanto à qualificação, eu faço o registro também que eu sou uma das pessoas que conheço que vem fazendo essa qualificação aí. Isso é um passo importante que o Estado tem dado nessa inclusão aí. Então, só para fazer esses registros aí. Então, voltando, né? Primeiramente, tem que conhecer os destinatários dessa norma. Segundo, o planejamento. E o terceiro, a execução. Hoje, o Estado pode fazer as suas parcerias, né? O Estado pode atuar de acordo com aquilo que ele realmente demanda, né? Se nós não tivermos o reconhecimento, ou melhor dizendo, o conhecimento de quem é o nosso público-alvo, nenhuma ação vai ser completa no sentido da inclusão, porque sempre vai ficar alguém de fora. Eu levantei quantos são os surdos mudos de Rondônia. Beleza, então vamos fazer um trabalho de inclusão. Mas eu não sei quantos são os autistas. Eu não sei quantos são os que têm síndrome digital. Eu não sei quantos que... Quer dizer, eu sei que o Estado, né, já participei, inclusive, de audiências públicas, que a Secretaria de Educação já tem informações registradas a respeito disso. Mas nós precisamos estar atualizando isso e fazer um levantamento completo, né? Porque o alcance daquela norma de inclusão ele é muito amplo, né? Ele não alcança só o autista, ele alcança o síndrome de Down, o surdo-mudo, o deficiente visual, o deficiente físico, enfim, são diversas modalidades aí. Precisa ser notificado esses casos aí. Aqueles que não se dispõem a notificar por uma questão de respeito ao direito da pessoa, você não tem como obrigá-la, mas, assim, hoje você tem como fazer esse levantamento, como você planejar e executar. Acho que o grande desafio principal é conhecer os destinatários. Se eu não conheço os destinatários da norma, como é que eu vou garantir a inclusão? Então, esse, para mim, é o principal desafio, né? E eu agradeço muito, realmente, a SEDUC por ter feito essa live. Eu acho que essa iniciativa mostra que a SEDUC não está na contramão, pelo contrário, está na mão, né, de uma ação inclusiva, né? Agradecer a Luísa pelo convite. A Silva, é uma honra estar com você novamente, né? Já fizemos algumas palestras juntas aí, sempre muito enriquecedor ouvir a sua fala aí, a todos aí que agradeceram, né? A comissão do tribunal, o NAGES também, né? O núcleo de acessibilidade do tribunal também está acompanhando essa live, quero agradecer também a eles, agradecer o próprio tribunal também que tem apoiado, disposto a isso também, e o Naélio aí também que fez isso aí, agradecer a todos vocês aí que, de maneira direta, indireta, ajudaram isso daí, e me colocar à disposição aí. Muito obrigada, doutor Flávio. Com certeza vamos ter outras lives com o senhor, tá? Eu acho que o seu WhatsApp aí vai tocar mais uma vez aí, porque com certeza nós vamos te convidar, tá? Muito obrigada mesmo pela sua presença, é uma honra tê-lo conosco. Nós sabemos o quanto a sua agenda é cheia
né? O senhor já está atrasado para um outro compromisso, já sei que está correndo aí, né? E nós, enquanto Secretaria de Estado de Educação, nós estamos, sim, né, trabalhando para que a inclusão seja... Ela é um direito do aluno, mas que ela aconteça, né? Que de fato ela aconteça, né? Não só com as nossas capacitações, mas sim implementando as nossas salas de recurso e as nossas escolas, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Silvia, fica aqui os nossos agradecimentos, você é nossa parceira, né? Vamos ter aí capacitações durante esse final de ano, né? E contamos com a sua presença mais uma vez, tá bom? A nossa intérprete Arcélia, muito obrigada, Arcélia, tá? Agradeço a você, professor, que esteve até o final conosco, que Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo, né? E que a cada dia a inclusão, ela venha começar dentro de cada um de nós, né? Precisamos ter empatia com o nosso próximo. Só assim nós vamos ter um mundo de inclusão, tá bom? Obrigada pela sua presença, tenham uma boa noite todos vocês e até a próxima.